Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e eu quero mostrar uma coisa pra você que eu tinha esquecido. Eu fui lá na Plástico Brasil e trouxe uma única peça que era pra eu lembrar de falar e eu esqueci, tá? Mas chegando ali no escritório agora, eu mostro pra você. Essa daqui é a peça e até que enfim eu consegui mostrar ela pra você, né? Trouxe lá da Plástico Brasil, por incrível que pareça, eu nunca tinha falado desse compósito aqui, que é compósito de polímero com fibra natural, no caso, fibra de madeira, tá? Já falei aqui sobre fibra de carbono, fibra de vidro, mas sobre esse cara aqui não, então se você quer saber mais, já se inscreve no canal, deixa seu joinha se você gosta desse tipo de conteúdo e não deixe de ativar também as notificações para sempre receber esse tipo de vídeo, então vamos lá! O que eu acho legal desse material é que ele é um material pacífico, então ele traz essa paz, esse equilíbrio entre os plásticos, que são de origens fósseis aí, e as matérias-primas de origem renovável, como as madeiras, as fibras naturais e assim por diante. Então, para explicar um pouco mais como você pode aproveitar os dois mundos com o WPC, vamos ali para o computador que eu vou fazer uma pequena explicação para você. Vamos lá? Mas antes, lembrar que também existe filamento desse material, tá? Plástico com madeira, é isso aí. Mais pra frente eu vou falar nesse vídeo aqui sobre essas peças aqui que eu imprimi também em 3D com esse material. Fica aí. Então aqui estamos nós para entender melhor sobre esse material. Então, como eu falei, essa peça aqui eu peguei lá na Plástico Brasil. Então, da Biofibre, ou Biofiber, lá que na feira estava injetando nas máquinas da Engel. Depois eu vou deixar o videozinho aí para você ver como que era e como era rápido esse processo. Então, lembrando aqui, eu vou falar primeiro sobre o material, então o compósito de madeira plástica, e depois a gente vai fazer a famosa análise de peças plásticas, que eu vou pegar essa peça e mostrar de perto todos os detalhes e o que esse material interfere ali no processo de injeção, tá? Então fique aí que você vai gostar pra caramba desse vídeo aqui. O que é o WPC? É o Wood Polymer Composite ou compósito de madeira plástica. Nessas três imagens aqui a gente tem como se fossem microscopias, tá? Claro que são desenhos, mas para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse material. O azul aqui representa o plástico. Então a gente tem três opções. Claro que a gente tem mais também, tá? Mas é o plástico aqui com partículas grandes dessa madeira ou desses outros materiais naturais no meio. A gente pode ter também em fibras, tá? Então fibra de coco, fibra de sisal, a fibra da própria madeira mesmo, em comprimentos um pouco maiores, tá? Não aquelas partículas. E por fim a gente pode ter partículas muito pequenas ali, separadas, que elas estão até dão uma impressão que é um pigmento no próprio compósito, tá? Ao contrário dos outros que a gente consegue até identificar a olho nu, perceber que existem essas outras estruturas, tá? E quais são as vantagens de a gente substituir a madeira pelo WPC? Tá. Número 1, a madeira a gente sabe que ela apodrece, com o tempo ela começa a sofrer danos aí das intempéries. Então, quando a gente tem uma base, uma matriz plástica, isso já não acontece, porque o plástico impede também a entrada de umidade e cria um isolamento aí para a gente desse material biológico que é a madeira, que é propício aí para fungos e desenvolvimento de outros seres vivos, tá? Então, com WPC a gente não tem isso. Outro ponto aqui é a questão de leveza. Claro, se eu colocar plástico na madeira, normalmente os plásticos são um pouquinho mais pesados, um pouquinho mais densos que a madeira. Mas o que acontece? Pela resistência alta, a gente consegue fazer peças, as pranchas ali, as tábuas, ao invés de serem sólidas, completamente preenchidas, elas têm esses vazios no meio aqui, com alguns tipos de reforços. Então isso faz com que a gente economize material, utilize menos peso, ali nas fabricações, por mais que a densidade do material em si seja maior que da madeira pura. E a grande vantagem da gente substituir o plástico pelo WPC é a gente ganhar em questão de sustentabilidade. Mas, Alan, por que sustentabilidade, tá? Primeiro ponto, por quê? Primeiro que a madeira, para ela ser cultivada, ela precisa, você tem que plantar ela. E no processo de fotossíntese,
essa planta ou essa árvore, ela vai absorver gás carbônico e liberar CO2. Então, no fim das contas, a gente, usando a madeira ali, a gente está proporcionando que exista um ecossistema ali que faça esse tipo de remoção do CO2 no ar e, por fim, troca por oxigênio pelo processo de fotossíntese mesmo, tá? Então, a gente pode ver que realmente a gente acaba tendo um material um pouco mais sustentável, inclusive porque essa madeira pode ser reciclada. Então, principalmente partículas muito pequenas, a gente pode aproveitar muito essas madeiras e ainda assim economizar material plástico. Porque no fim das contas, madeira, principalmente madeira reciclada, muitas vezes é muito mais barato do que o plástico em si. Então, colocando esse material mais barato junto com o plástico, então você tem peso a menos de plástico, consequentemente um material mais barato, tá? Mas claro que não basta só a gente misturar esse pó de madeira ou outras fibras no plástico que vai injetar. A gente tem que lembrar que sempre é necessário uma boa adesão entre matriz, tá? E fibras ou então essa carga, essa fase dispersa. Então tem que ter um processo de tratamento nesse material orgânico para que ele tenha uma adesão boa à matriz aí, ao nosso plástico. Para entender um pouquinho as propriedades mecânicas, tá? Qual que é esse efeito que a gente tem? Encontrei duas vertentes aqui para a gente seguir, tá? Primeira vertente é a seguinte: o material puro, verde a gente tem o PP puro, azul o PE de alta, tá? E amarelo aqui o PE de baixa, puro também, 100%. À medida que a gente vai adicionando 10%, 20%, 30%, 40% e 50% ali de fibra de madeira, a gente reduz a nossa resistência mecânica do nosso material. Então o material vai perdendo tensão ali admissível. Então a carga que ele pode suportar antes de romper, tá? Esse gráfico aqui mostra pra gente a mesma coisa. Olha aqui em azul, esse azul claro, o bioplástico, ele consegue absorver uma carga alta e ele vai esticando bastante, né, no estágio de tração até se romper. Por outro lado, assim, quando a gente vai adicionando carga aqui, 10, 15% de peso de madeira, a gente reduz, a gente tem uma queda, a princípio leve, só que ela aumenta bastante à medida que a gente chega a 30% aqui de fibra, tá? E uma queda da resistência mecânica. Então a gente aumenta a rigidez da peça, a peça fica mais difícil de se dobrar. Só que, por outro lado, se a gente passar um pouquinho da ponta, da conta, ela acaba quebrando antes do que o polímero puro, tá? Olha lá, tá 35, 36, com 30% ele passa aqui para 25, tá? Mas, por outro lado, a rigidez aumenta, que é esse ângulo do nosso gráfico aqui, né? Ó. O ângulo aumentou, então quer dizer que a nossa rigidez também aumentou. E o outro efeito das propriedades mecânicas é muito interessante, tá? Porque dependendo do material que a gente está usando, tá? A gente pode ter uma diferença boa nesse gráfico ali. Então, a gente tem o PE de alta aqui puro, que está nessa linha mais fina aqui, tá? Menos espessa. E nas outras linhas, adição de material articulado de madeira. Então, conforme vai aumentando a madeira, essas partículas ali, a gente consegue ter um aumento da resistência mecânica, aumento do modo de elasticidade, e o material precisa receber mais carga para se romper. Por outro lado, ele rompe antes, tá? O que já é esperado nos compósitos aí, a gente vê na fibra de carbono, a gente vê na fibra de vidro também. Você deve ter percebido que para projetar peças plásticas não é tão simples assim, né? E justamente por isso que eu criei o curso Projeto de Peças Plásticas, onde eu quero descomplicar tudo isso, trazer de uma forma simples, da forma que você está vendo nessa aula aqui hoje, te mostrar para você que é engenheiro, projetista ou então designer de produto, como chegar no próximo nível de projeto de peças plásticas e você ter mais segurança para projetar os seus produtos, sempre levando em consideração material, a geometria que você vai usar e, claro, o processo de fabricação. Isso é muito importante, muita gente peca nisso. E lá no C3P você vai aprender tudo isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer parte desse curso, que você tem recebido elogios dos alunos e também das empresas.
E claro, se você está gostando desse vídeo, se você já aprendeu alguma coisa, deixa um joinha aí, aproveita para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. E claro, a sua ajuda é extremamente importante para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo técnico por aqui. Então vamos lá para a análise dessa peça plástica. Então agora a gente vai analisar essas peças aqui, tá? Então primeiro eu vou começar pelas impressas em 3D, vou colocar essa aqui um pouquinho de lado agora, pra gente falar delas. Então basicamente, esse material aqui que eu usei para imprimir, já faz alguns anos que eu tenho essas peças aqui, é PLA mais madeira, tá? Então é um WPC também, convencional, olha os dados de temperatura aqui. Então eu vou imprimir, na verdade, como se fosse um PLA mesmo, tá? Tranquilamente eu vou ter essas peças aqui com essa aparência de madeira. Aqui deu alguns defeitos por conta de refrigeração. Tava com uma impressora aqui, eu tinha feito na época uma clone de uma Grabber, tá? Então não leve em consideração isso. Provavelmente eu vou tentar imprimir hoje de novo e ver como sai. Um detalhe importante, quando a gente vai imprimir esse material, a gente precisa de um bico endurecido porque a madeira é muito abrasiva, tá? E a gente pode ver aqui que a gente não vê pedaço de madeira, então tá praticamente no tom do filamento. Outra questão especial também, percebe a diferença de cor que tá aqui? Aqui eu deixava meus cartões antes, então a radiação UV acabou degradando um pouco a tonalidade da peça, tá? Olha embaixo, onde fica embaixo a diferença. Se a gente for comparar, ó, a peça impressa que ficou no sol, tá? Ficou exposta, e o filamento, olha a diferença de cor, como era escuro antes, né? O filamento. Então, é a própria questão de degradação do pigmento, da coloração mesmo, UV, mas eu não senti que a gente teve algum problema aqui do tipo de peça ficar mais quebradiça ou não, tá? Mas claro que umidade aqui no filamento vai influenciar, assim como influencia também no PLA. Agora sim, partindo para a peça injetada, tá? Então a gente tem essa peça aqui, eu peguei lá na Plástico Brasil, estava injetando em máquinas da Engel lá. Eu estava vendo aqui essa peça, originalmente, né, o molde foi feito para ela ser injetada em PP com 30% de fibra de vidro, tá? Então, alguns recursos que a gente vai ver aqui não funcionam tão bem justamente por isso, é outro material que a gente está usando, tá? Primeiro ponto aqui que a gente tem, ponto de injeção, tá? Ataque, é nessa região aqui. Então o material flui por toda a peça e se encontra provavelmente por aqui. E dá para ver? Olha aqui. Assim como acontece em outros tipos de fibras, tá? A gente tem esse ponto, essa linha de solda, linha de emenda muito bem destacada justamente por conta das partículas, das fibras que a gente tem ali, a gente acaba ficando mais fácil de ver ainda. E por ser numa região de espessura fina, tenha perdido muita temperatura, muito provavelmente, né? A frente de fluxo tenha perdido muita temperatura até chegar aqui, a gente consegue ver muito bem essa linha de fluxo, tá? A gente tem um pequeno empenamento, ó, onde estamos ali com o ponto de injeção. E uma coisa muito interessante dessa peça aqui, talvez uma das coisas que eu mais tenha gostado, foi o método que eles fizeram para conseguir fazer a extração dessa peça sem gavetas P1, P2, sem mandíbulas nenhuma. Nesses snap fits aqui que a gente tem, ó, nesses encaixes do tipo gancho, então a gente percebe que foi criado um vazio aqui embaixo. Isso eu falo lá no curso para peças plásticas, dou dicas também de como evitar esse tipo de contra-saída, tá? E outros tipos também. Então aqui foram feitos esses recursos para que pudesse tirar a peça só em P1 e em P2. Outra coisa interessante desses snap fits aqui é que eles acabam sendo um pouquinho mais moles do que a gente espera, tá? Uma rigidez um pouco menor, justamente porque a peça foi projetada para ser em fibra de vidro, tá? Não fibra de madeira nesse caso. Então é importante a gente saber aqui, quando a gente for projetar, a gente tem que calcular essa tensão, tudo isso também lá no curso de peças plásticas você vai aprender. Então dá para fazer snap fit com esse material sim, tá? Mas tem que ser dimensionado para esse material, não usar o dimensionamento do PP com 30%. E agora, sem utilizar microscópio, tá? Que seria ideal, a gente consegue perceber muito bem que as partículas que estão nesse polímero aqui, nessa peça, nesse compósito, são partículas grandes, tá? Então não vou trazer mais perto porque a câmera não vai focar, mas a gente consegue ver que são muito maiores, por exemplo,
do que dessa peça impressa em 3D que a gente nem consegue ver essas partículas, tá? Então aqui a gente tem aquele exemplo número 1 que eu mostrei ali no comecinho desse vídeo, né? Praticamente uma aula aí para vocês. E aí, ficou com vontade de projetar, imprimir ou então injetar peças nesse material? Deixe aí nos comentários e não se esquece de deixar o joinha, hein? Te vejo numa próxima, abraço, até mais, tchau!